Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à última tarde do 28º Colóquio da AFIRSE Portugal. Iniciamos os trabalhos desta tarde com a mesa redonda sobre educação e intergeracionalidade, que tem como oradores o professor Licínio Tomás, da Universidade dos Açores, e Sara Lopes, do Instituto Politécnico, a professora Sara Lopes, do Instituto Politécnico de Leiria. A moderação é da professora Albertina Oliveira, a quem passo a palavra. Obrigada. Olá, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Carmen Cavaco o convite que me fez para estar aqui nesta mesa. É uma enorme honra e felicitar quem esteve por trás, toda a equipa que esteve por trás deste encontro, que tem sido tão interessante ao longo destes dias. Gostaria também de cumprimentar todas as pessoas presentes, todos os participantes e os convidados desta mesa. O tema deste colóquio, Educação e Idades da Vida, remete-nos necessariamente para a educação permanente. E esta mesa redonda, em torno da educação e intergeracionalidade, ainda mais. Numa sistematização e conceptualização únicas da educação permanente, nas décadas de 60 e 70 do século passado, que se pretendia profundamente transformadora dos sistemas educativos e no pensar da cidade e da sociedade, como espaços e tempos permeados pela dimensão educativa. A educação intergeracional, como seria de esperar, dado o seu papel ancestral e continuado na formação das pessoas pela sua dimensão informal, estava lá. Desde então, o mundo e a vida sofreram uma enorme mudança, tendo sido profundamente reconfigurados. E encontramo-nos neste momento coletivamente numa situação de interregno, invocando aqui a análise de grande lucidez, a meu ver, do sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Encontramo-nos em busca de caminhos, em busca de referências que nos ajudem a superar os graves problemas que nos trouxe a era da modernidade líquida, para usar também a sua expressão. Ora, o cruzamento da educação e da intergeracionalidade parece ser um desses caminhos virtuosos. Para refletirmos sobre ele, temos nesta mesa dois convidados especialistas no tema, que passo a apresentar. Temos então o colega Licínio Tomás, é atualmente docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores, licenciado e mestre em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e doutorado em Ciências Sociais também na área de especialidade de Sociologia pela Universidade dos Açores. O colega Licínio defendeu a tese de doutoramento intitulada Novos Velhos, Idade e Atividade na Conjugação dos Tempos de Trabalho, versando sobre a relação entre idade, envelhecimento e emprego. É investigador integrado no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, Polo dos Açores, onde coordenou o eixo de investigação sobre ciclos de vida, gerações e envelhecimento. E tem sido esta a sua área de eleição na pesquisa e reflexão. Apresento agora a colega Sara Lopes, que é licenciada em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, também, e doutorada em Antropologia. É professora adjunta na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. É investigadora associada
do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, mas no Polo de Leiria. As suas investigações têm cruzado várias áreas: a antropologia, a educação de adultos, o envelhecimento, as trajetórias sociais das pessoas adultas e o acesso ao ensino superior. Bom, com estes notáveis especialistas e começando nesta mesa por explorar uma vertente mais teórica, eu pergunto ao colega Licínio, podemos considerar a idade um indicador pertinente para dar conta da distinção geracional e das fases ou categorias do ciclo de vida? E também lhe posso perguntar que contributo mais relevante nos podem trazer os diferentes enfoques das conceptualizações geracionais para uma análise de âmbito socioeducacional. Olá, muito obrigada, muito bom dia, boa tarde a todos, consoante o local onde nos estão a escutar. Estas tecnologias têm-se de fabuloso, é que nos aproximam em tempos de grande distanciamento. E queria começar por agradecer, não podia deixar de ser o convite que amavelmente a AFIRS me fez, na pessoa da professora Carmen Cavaco, com uma simpatia contagiante que não se podia recusar. Não é? Gostaria também de saudar a comunidade francófona e de outras línguas que nos estão a ouvir, e a educação e as comunidades não têm fronteiras. Cada vez mais não têm fronteiras, isto denota bem. Acho que tenho que saudar este evento porque nos vem, no fundo, iniciar numa nova dinâmica. Não é que elas já não tivessem curso, como alguém disse, isso vem precipitar as dinâmicas já iniciadas e pendentes. Ora, relativamente à idade e relativamente às gerações, que é exatamente essa a palestra, eu agradeço imenso a sua apresentação e pergunta. A idade continua a ser um marcador social. E a idade tem um cunho extraordinariamente naturalizante, como diria Rémy Lenoir. Em virtude desse cunho naturalizante, é muitas vezes inquestionável, e tudo aquilo que se faz relativamente à idade aceita-se como natural. Ora, ela de natural tem muito pouco, porque, na verdade, a idade nunca é, apesar do que nos querem fazer crer, um fenómeno puramente natural. Nem mesmo a juventude ou a velhice o são. Isto é, são fases que fazem parte do ciclo de vida, numa espécie de concepção em etapas pré-definidas, e elas são pré-definidas por cada sociedade, por cada cultura, não é verdade? Agora, acontece que a idade, como alguém também já aqui referiu, tem diferentes dimensões. Há uma, que por acaso só agora lá cheguei, que é cronológica, não é? E aí também nos remete para o tempo. O tempo de vida, mas, para além disso, é verdade que a idade, no fundo, ela coloca a nossa trajetória existencial ligada ao grande relógio universal da natureza. É por isso que nós estamos marcados na era da Terra. Por isso é que nós deixamos, em termos geracionais e de épocas, a nossa pegada. Porque, de algum modo, é uma forma de referenciação. Mas também, e factualmente, sabemos que não é a idade cronológica que se manifesta quando nós manifestamos os sinais da idade. É a idade biológica, a idade da degenerescência celular, orgânica. Portanto, mas não foi esta também a dimensão que mais me, digamos, tocou, foi a dimensão social e económica. E cada vez mais nós atribuímos à idade uma função, ou melhor, vemos a idade como funcional. E há pessoas que classificamos com uma funcionalidade para o trabalho, para descansar, se divertir ou repousar, justamente em função da idade. E não há nada que assim o defina. Como sabem, as categorias são arbitrárias, mas elas têm uma consistência nos modos de ver, nos modos de trocarmos ideias, nos modos de conceber a realidade. Não há um linear a partir do qual se entra na velhice.
mas também não há limiar a partir do qual se entra na juventude, se sai dela, não há. E aqueles marcadores que eram exatamente mais relevantes... Licínio, eu peço desculpa por interromper, mas está aqui no chat que as pessoas têm dificuldade em ouvi-lo. Pode falar um bocadinho mais alto? Com certeza. Obrigada. Eu dizia que o contínuo do ciclo de vida nos aparece exatamente como uma espécie de patamares gradativos em que caminhamos, como diria Martin Kolbe, do berço até à sepultura. E todas essas fases da vida, no fundo, estão estatutariamente conotadas e definidas. Perderam importância os rituais, mas também ganharam em expressão, naturalmente, as regras e os estatutos. E muitas vezes até os estatutos decretados por medidas, por decreto. Alguém chamou à aposentação e à velhice, aos reformados, a velhice por decreto. Anne-Marie Guiomard, por exemplo. Ora, a mesma coisa acontece quando somos eleitores, visamos os 18 anos e temos um novo estatuto, podemos votar. Não há nada, o dia anterior aos 18 anos, que nos atribua características diferentes daquilo que temos exatamente aos 18 anos. Mas há, efetivamente, do ponto de vista da cultura e da sociedade que nos rodeia, uma imensa carga normativa e, sobretudo, de expectativas sociais relativamente àquilo que se espera de nós e do nosso desempenho. Ora, nesse sentido, nós não temos a idade das nossas artérias, temos a idade que socialmente nos atribuem. E aí também joga a economia, curiosamente, porque o desempenho, aliás, eu fazia notar o seguinte: nas concepções tripartidas do ciclo vida, que já aqui foram referenciadas, tem grande importância a fase ativa. Não é por nada, é porque estamos numa sociedade industrial em que se segmentaram os tempos, se repartiu o trabalho, também se repartiram os tempos. Portanto, os tempos têm uma repartição industrial. E cada vez mais repartimos o tempo à hora, ao minuto, ao segundo, o tempo infinitesimal. Eu quero dizer com isto que o envelhecimento é um processo. As categorias de idade são no fundo, construções culturais e do mesmo modo que as fases da vida. Agora, há uma coisa, nós temos todos um percurso existencial que é cada vez mais, eu diria, ritmado por uma convergência de comportamentos e de coisas que temos que fazer e que fazemos ao mesmo tempo nas encruzilhadas históricas, como diria Claudine Atias-Dolphy. Querem ver quais são essas encruzilhadas históricas? É que nós vamos todos para a escola com os nossos colegas ao mesmo tempo. Depois passamos para o secundário. Muitas vezes vamos ao serviço militar. Depois procuramos uma namorada e temos namoros nessa mesma altura. E daí a tal competição que há entre, muitas vezes, os namoros, porque estamos todos na mesma idade. Depois, a procura de emprego, a constituição de família. Mais tarde, o progredir na carreira, o preparar a reforma, o criar uma situação de reformabilidade e por aí fora. Portanto, isto não é coincidência, é uma convergência de acontecimentos e de práticas. E aqui chegamos à questão das gerações. Isso, Licínio, isso mesmo, essa noção engraçada de encruzilhada histórica, de que forma é que isso nos pode remeter para as conceptualizações do conceito de geração? Então, para facilitar, eu iria, talvez, se me permitisse, passar aqui um PowerPoint que é mais ilustrativo. Portanto, ora bem, passando um pouco por cima eu tenho que gerir o tempo, e basicamente eu inventariei até agora 7 concepções de gerações. A começar, naturalmente, pela geração enquanto
cohort, ou seja, ano civil de nascimento que é utilizado em demografia, portanto, são as pessoas que têm em comum um acontecimento existencial, que é exatamente o seu nascimento. Essas cohortes irão progredir muito condicionadas pelos mesmos, digamos, constrangimentos históricos. Depois temos uma, como referiu Martin Cohen, em que disse que fazemos cada vez mais as mesmas coisas nas mesmas alturas, e depois, portanto, temos umas concepções mais comuns que muitas vezes são utilizadas, algo desviadas desta, que é, por exemplo, quando consideramos comunidades intelectuais, ativistas ou políticas, aqueles movimentos literários, políticos ou culturais, por exemplo, lembram-se que Lenin, no exílio em Genebra, tinha como companheiros Trotsky e outros, não sei se Kropotkin, mas são da mesma geração. Isto é, eles encontraram-se no exílio e dinamizaram a Revolução Bolchevique. Quando falamos na geração de maio de 68 ou nos capitães de Abril, é um conjunto de pessoas que estavam numa certa convergência da sua vida que levaram a cabo determinadas ações. Ou então partilharam, comungaram de determinados valores que marcaram essa época. Ainda eu gosto muito desta definição que nos dá Jorge Lapassade, quando ele disse que são comunidades de destino. E nelas partilhamos identidade e valores comuns que se sentem compelidos, os indivíduos, a encontrar soluções para os seus caminhos de vida comuns. Ora, as formas, ou melhor, a difusão mais clara e mais, digamos, imediata de gerações diz respeito ao intervalo intergenésico, quer dizer, de nascimento entre avós, pais e filhos. Portanto, é o tempo que medeia entre casar-se, ter filhos e eles voltarem a ter filhos. Essa é que é muitas vezes utilizada em estudos e eu ir a centrar as relações educacionais exatamente nesta perspectiva. Ainda há outra que é comum atualmente digamos, é uma perspectiva culturalista, mas sobretudo de gestão e de marketing relativamente aos consumos e aos modos de vida, que todos já ouviram falar. Daí se designam, por exemplo, os millennials, que nasceram entre 81 e 94, os baby boomers, que são aqueles que hoje têm entre 57 e 75, que nasceram exatamente no baby boom, entre 46, final da Segunda Guerra Mundial, e 64. Depois temos a geração Z e a geração Y, a nossa ânsia de dividir ou de subdividir ainda criou a geração Y1 e Y2 pela questão dos telemóveis, ou seja, a relação com as novas tecnologias. Até parece que essa geração já nasceu com o polegar geneticamente modificado para mandar mensagens, não é? E, portanto, temos aqui um panorama de gerações que, de algum modo, corresponde exatamente ao seguinte: a reconhecer que, efetivamente, pode ser uma coisa difusa, mas é uma questão real. É uma questão real digamos, as confluências da vida não podem deixar de nos confrontar com a nossa proximidade de expectativas, de comportamentos e de, muitas vezes, práticas. Obrigada, Licínio. Eu aproveito, já vou voltar, aproveito para recordar todos os participantes que podem colocar questões aqui no chat, onde diz Q&A. E continuando esta exploração mais conceptual, eu passaria agora a palavra para a Sara, para nos ajudar a compreender melhor, não propriamente o conceito de geração, mas o conceito de intergeracionalidade, que especificidades conceptuais, que contornos é que este conceito tem neste momento na atualidade, Sara?
Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Começo por felicitar a Comissão Organizadora pela iniciativa que acontece neste contexto tão desafiante para todos nós e, sobretudo, pela temática tão relevante e atual que foi escolhida. Agradeço o convite que me foi dirigido, em especial à doutora Carmen Cavaco, pela sua simpatia e amabilidade também já aqui referidas. E cumprimento os meus colegas desta mesa virtual, dirigindo uma palavra, uma palavra especial e apreço à doutora Albertina, pelo trabalho minucioso que tem tido na preparação deste momento, desta mesa. Muito obrigada. Relativamente à questão que me coloca, a literatura mostra que a educação intergeracional não é uma simples prática espontânea que acontece entre avós e netos, como muitas vezes julga. Ela deve ser entendida como um processo intencional, e aqui na linha do que defende, por exemplo, Juan Saez, ou seja, um processo que promove a cooperação, a interação e a participação entre gerações, aqui no sentido de execução de tarefas ou atividades com o propósito de potenciar a partilha de conhecimentos, a partilha de experiências, de valores, entre outras situações. Contribuindo sobretudo para uma mudança de mentalidades, aqui na forma, tendo em conta a imagem que nós temos uns dos outros, não é? Desconstruir estas imagens. Também contribuindo para uma mudança de atitudes, ao nível do respeito, ao nível da participação e do próprio envolvimento na sociedade. Portanto, diria que é uma prática que se dirige a duas ou mais gerações, tendencialmente distintas, ainda que os estudos mais recentes, como por exemplo recordo os de Newman ou de Sanchez, até Pimentel, evidenciem que este tipo de iniciativa também acontece de uma forma cada vez mais expressa entre adultos gerações próximas, digamos assim. Portanto, aqui a educação intergeracional, considerada como uma estratégia que contribui para a educação ao longo da vida, como a Albertina começou também por contextualizar, e é uma ideia que encontramos nos anos 70, por exemplo, com Ravindra Dave, na altura diretor do Instituto de Educação da Unesco, e aqui a educação intergeracional, então, ligada à educação ao longo da vida, no sentido em que pretende estimular a interação entre indivíduos de diferentes gerações. Também a literatura tem evidenciado que pode ser aplicada como método pedagógico em contextos educativos que envolvem jovens e adultos, por exemplo, em aulas multigeracionais, e aqui de situações que acontecem de forma espontânea e não preparada, ou então como prática promotora do envelhecimento ativo e saudável. E aqui a partir de vários programas dirigidos a pessoas idosas, pessoas mais velhas. Portanto, apresento aqui esta ideia. Podemos dizer também que falar desta convivência geracional ou de intergeracionalidade, diria que é remeter para aquela que pode ser ou não uma característica cultural de determinada sociedade. No caso das sociedades ocidentais, onde nos inserimos, é uma prática, mas menos espontânea e irregular do que já o foi, como consequência, sobretudo, dos novos modelos familiares, das novas formas de trabalho, de sociabilidade, também já aqui referido. Mas podemos dizer que estamos perante um paradoxo, não é? Por um lado, um afastamento ou mesmo uma ruptura geracional, e por outro, uma coexistência de 3 ou mais gerações, como consequência do aumento da esperança de vida, associado a outros fatores que têm disputado esta transição demográfica sem precedentes e conduz, inevitavelmente. Sim, Albertina. Permite. Disse de forma muito interessante que a intergeracionalidade é considerada uma característica cultural deste momento. Isto pode remeter-nos precisamente para as orientações europeias, porque a cultura europeia parece estar, ou as orientações parecem estar muito alinhadas com esta expressão que mencionou,
que é ver isto como um traço ou uma característica cultural na atualidade. Então, que orientações principais é que nos vêm da União Europeia? Então, respondendo à sua questão, começo por contextualizar que é atualmente defendido com grande ênfase a necessidade de reinvenção de práticas, não é? De criação de novas oportunidades para a aquisição e partilha de aprendizagens e de promoção e reforço das interações sociais. E estas ideias nós encontramos também presentes em orientações internacionais e nacionais, sobretudo em várias recomendações, iniciativas que têm visado o fortalecimento de laços entre os mais jovens e os mais velhos. Apresento ou indico aqui algumas referências, não se trata aqui de um levantamento exaustivo, apenas aqui algumas notas. Encontramos a primeira referência, sobretudo a necessidade de promover ações intergeracionais, a partir do Conselho das Comunidades Europeias, em 92, no âmbito da organização do Ano Europeu dos Idosos e da solidariedade entre as gerações. Nesta altura, o Conselho apelava à apresentação de iniciativas dos diversos Estados-membros, com o propósito de valorizar a contribuição positiva das pessoas idosas e da solidariedade entre as gerações, portanto aqui promover a participação ativa das pessoas idosas, desenvolver o diálogo e a cooperação eram os aspectos muito valorizados. Depois outra referência que indica, por exemplo, o relatório da Unesco, apresentado em 2000, que dava conta de experiências de 10 contextos internacionais sobre práticas intergeracionais, e aqui um relatório que surge com o propósito de evidenciar o potencial destas práticas intergeracionais como agentes de mudança e desenvolvimento de políticas públicas. Posso apontar também aqui a destacar, por exemplo, a segunda Assembleia Municipal Mundial das Nações Unidas sobre o envelhecimento, que aconteceu em 2002 em Madrid, em que os governos representados manifestaram a necessidade de promover a solidariedade intergeracional, sobretudo a partir de medidas que promovessem as trocas entre gerações, como forma de encontrar respostas para problemas e desafios, nomeadamente ao nível do envelhecimento da população. Por exemplo, o Parlamento Europeu também em 2010 preconizava a importância e o contributo dos mais velhos e apelava aos Estados-membros para que reconhecessem a questão do envelhecimento ativo como uma das suas prioridades de ação e sobretudo, desafiando ao desenvolvimento de ações que fomentassem a solidariedade e a intergeracionalidade. Outros exemplos, a Agenda Europeia de Educação de Adultos para 2012-2014, no âmbito da Estratégia Europa 2020. Nela, a Comissão apela à promoção da educação de adultos, como forma de promover a solidariedade entre os diferentes grupos etários e entre diferentes origens culturais. Logo, pouco tempo depois, portanto, em 2012, foi celebrado o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, mais uma vez como forma de sensibilizar para a importância das pessoas mais velhas e do seu importante contributo para a sociedade. Destaque também, por fim, e mais recente, em 2017, e daqui de âmbito nacional, a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, para o período 2017-2025, que decorre do Plano de Ação Global da OMS e das orientações da União Europeia. E esta estratégia procura sensibilizar para a importância do envelhecimento ativo e saudável e da solidariedade entre gerações, no sentido de promover, mais uma vez, uma mudança de atitudes em relação ao envelhecimento e às pessoas idosas. Muito bem, Sara, obrigada, e já voltamos. Eu recordo a todos que precisamos de falar um bocadinho mais devagar por causa das nossas tradutoras. E passando, a Sara veio para a Estratégia Nacional, portanto voltámos aqui ao nosso país, e agora orientando esta mesa para aspectos um bocadinho mais concretos, mais específicos, passo aqui para o colega Licínio e pergunto-lhe, Licínio, pensando na intergeracionalidade,
haverá conteúdos e formas próprias de relacionamento socioeducativo ou conteúdos a adquirir e a transmitir que sejam fundamentais pelas diferentes gerações. E se quiser também pode ligar esta pergunta a uma outra, que é de que forma é que o relacionamento entre avós, pais e netos, mas não tem que ser só, portanto, de que forma é que a coabitação intergeracional e multigeracional poderá potenciar a educação perante temáticas que são tão pertinentes na atualidade como, por exemplo, o ambiente e a saúde. Ora, muito obrigado por me chamar novamente a dar o meu contributo e, claramente, essa é a grande questão da ordem do dia nas diferentes sociedades. Isto é, integrarmos não só funcionalmente, mas também do ponto de vista do relacionamento, da afetividade, das ligações, as diferentes gerações. E nós nunca fomos tão postos à prova, a nossa sociedade, com a multigeracionalidade como atualmente. Reparem que numa família nós chegamos a ter, muitas vezes, 4 e 5 gerações que coabitam na mesma habitação ou em habitações próximas, e chegamos até já a encontrar 2 e 3 gerações na aposentação. E claro, portanto, isto diz-nos que, efetivamente, há aqui um grande potencial, que é aproveitar exatamente estes canais de transmissão geracional, que eu não sei se é apenas educação, e eles deverão contribuir certamente para a socialização dos mais novos, sendo que todos nós somos socializados até às portas da morte, ainda estamos a ser socializados, não é? Então, se me permitem, eu iria só novamente partilhar aqui a tela, porque tenho aqui uns provérbios que dão muito conta disso. Spitzer dizia que cada geração escreve a sua própria geração, que era exatamente aquilo que eu estava a dizer, mas naquilo exatamente como colocou, toda a gente provavelmente conhecerá este provérbio hebraico que diz: o melhor que os pais podem legar aos seus filhos são raízes e asas. Isto é, raízes de identidade, âncoras identitárias, referências, para que não sejam desenraizados, justamente, e um conjunto de saberes e competências, orientações para eles se autonomizarem, fazerem a sua vida. Eu penso que hoje está muito mais na ordem do dia e na atualidade. Mas, do mesmo modo, se nós nos situarmos na fase da vida mais avançada, foi aqui buscar uma citação do Hermann Hesse, que diz exatamente o seguinte: que seria feito de nós, os velhos, se não tivéssemos nesse livro ilustrado que é a memória, toda a riqueza de experiências vividas. E eu acho exatamente que a velhice também é a idade, a fase da memória. E o acervo de experiências guardadas transforma-se num património colossal que pode ser legado e transmitido às novas gerações. Isto é hoje muitíssimo importante porque, de algum modo, a nossa vida espartilhada nos levou a entrarmos em competições pelo emprego, pelas diferentes tarefas. Trocamos pouco intergeracionalmente. Houve uma fase em que trocávamos muito pouco. Mas, se nos posicionarmos do ponto de vista ambiental ou da saúde, como referiu, gostava de relembrar um provérbio que eu já vi reivindicado pelas tribos ameríndias, mas também Norte da África, e ele foi posto na literatura por Antoine de Saint-Exupéry. Aqui a Dânia aos nossos amigos francófonos. Ele diz: não herdamos a terra dos nossos antepassados, tomámo-la de empréstimo aos nossos filhos. Bom, eu acho que quando se fazem hoje grandes discursos sobre a ecologia, isto reflete a responsabilidade que implica todas as gerações nessa problemática. Portanto, obriga-nos a uma visão holística
E isto é realmente muitíssimo importante para nós entendermos e analisarmos o que a sociedade de hoje nos reserva e com que problemas é que ela se confronta, procurando assim as soluções. Portanto, posto isto, é importante salientar que a educação, assim como a socialização, funcionam com conteúdos e não só com métodos. Portanto, muitas vezes podemos pôr a tónica na forma, na pedagogia, no meio, mas será essencialmente o conteúdo que nos socializa. Evidentemente que a forma revela muitas vezes o conteúdo que nós temos. Quando a professora diz todas as profissões são iguais, meus meninos, todas as profissões têm igual valor, mas vocês, seus cafres, se não estudam, vão parar a varredor. Ora, está-se mesmo a ver realmente a concepção de igualdade das profissões que aquela pessoa tem do valor das profissões. Portanto, no fundo, nós aprendemos conteúdos quer com a prática, mas, sobretudo, com a proximidade e a experiência. Porque intuímos a essência daquilo que se trata. Se nos fizerem grandes discursos herméticos, nós estamos a ser doutrinados, nós estamos a ser propriamente formados. Ora, o resultado que se pretende da educação, até prova do contrário, é formar pessoas capazes. E, não, claramente, divergimos daquela ideia de amestração, da formatação. Seguramente que a educação não é isso, mas, chamem-me como quiser, para mim é uma componente fortíssima da socialização. E essa socialização, eu volto a repetir, há uma apetência extraordinária para os pôr em contacto as gerações mais novas com os mais velhos, boicotando praticamente a geração que foi chamada geração sanduíche, que é aquela dos pais que têm numerosas coisas para fazer, mas estão sempre ocupados. Como alguém dizia, se querem saber uma coisa importante, perguntem a uma criança, porque as pessoas adultas não têm tempo. Mas então perguntem também aos mais velhos, porque eles têm todo o tempo do mundo. Agora, o problema está justamente em ter todo o tempo do mundo. É bom reconhecer-se que eles devem ter o seu tempo. Nós temos outro ritmo. Isto é, também as diferentes fases da vida têm o seu ritmo próprio. E eu que já entrei nessa fase sénior, tenho muito apenas estar pressionado aqui pelo tempo, devia ter também o tempo mais folgado. Bom, mas... É verdade, Licínio, eu peço desculpa, mas é muito interessante, poderíamos ter, era ótimo termos mais tempo nesta mesa. Na verdade, nós não queremos discursos herméticos, nem queremos vidas espartilhadas, e eu creio que a intergeracionalidade é muito virtuosa a este nível. E, assim sendo, eu gostaria de ouvir a Sara a respeito de casos concretos que existam no terreno e que possam, com base na sua experiência e na sua reflexão, Sara, que possam ser considerados assim um exemplo de bons casos, um exemplo de boas práticas, precisamente para contrariar esta tendência fragmentadora que existe, que está impregnada na nossa sociedade através desta via. Obrigada pela questão. As iniciativas intergeracionais devem reconhecer, sobretudo, a diversidade de interesses e também de ritmos, não é? Devem ser incentivadas de forma consistente e regular, e deve-se evitar, como estava a dizer, iniciativas pontuais também descontextualizadas. Não porque não apresentem benefícios, não é? Mas em termos de mudança cultural o impacto é menor. Portanto, se pretendemos contribuir para uma maior interação geracional, é importante que as iniciativas então sejam um campo vivido, não é? E nada um campo pontual. Vários são os exemplos de práticas intergeracionais que se têm desenvolvido, nomeadamente no contexto português, e em vários contextos e várias iniciativas, portanto, por parte quer das autarquias, quer por parte de organizações sociais, estruturas residenciais para idosos, por exemplo, ou associações locais, ou também instituições de ensino superior.
Portanto, os exemplos são muito vastos. Pensei aqui em vários, portanto, em 3, sobretudo, com enfoque num que conheço em particular, que é desenvolvido pelo Politécnico de Leiria. Trata-se do programa 60+, portanto, uma formação sénior que é dinamizada desde 2008, cuja principal característica é a aproximação de diferentes gerações em contextos formativos. Como é que isto acontece? Os estudantes séniores, e aqui séniores é o nome que nós fomos atribuindo, distinguindo aqui do adulto, também são adultos, obviamente, não é? Mas também temos adultos a frequentar as licenciaturas, através, por exemplo, da entrada pelo M23. Portanto, estes estudantes, que são pessoas com mais de 50 anos e que estão reformados ou em situação de pré-reforma, e que se inscrevem neste programa, têm a possibilidade de frequentar uma ou mais unidades curricular, uma mais disciplina, de cada curso de licenciatura ou também dos novos cursos técnicos dos profissionais do Politécnico de Leiria, em cada uma das suas 5 escolas. Portanto, é este o mote para a convivência geracional. Este programa 60+, cria então condições para que os jovens estudantes, de forma voluntária, também auxiliam os séniores na aprendizagem das TIC, ou seja, passo a explicar. Por um lado, os estudantes séniores têm a possibilidade de frequentar unidades curriculares de curso de licenciatura e, por outro lado, têm também a oportunidade de frequentar unidades curriculares dirigidas apenas para eles. E é nestas unidades curriculares, dirigidas especificamente para eles, que tem surgido a hipótese de alguns jovens, de título voluntário, serem eles os orientadores dessas aprendizagens. Portanto, são eles que lecionam, orientam os séniores ao longo do seu percurso. Portanto, e aqui nós temos sobretudo duas áreas, portanto, as TIC, as Tecnologias de Informação e Comunicação, que é uma área muito solicitada, nomeadamente e ultimamente nos últimos 2 anos, sobretudo a nível dos telemóveis, os smartphones, e também a aprendizagem das línguas estrangeiras. Temos aqui 2 áreas em que foram criadas condições para que os jovens se envolvessem nestas dinâmicas e orientassem também os séniores no seu percurso formativo. Para além disso, também há outras atividades de caráter gratuito, que também são dinamizadas por jovens e outras que são dinamizadas pelos próprios estudantes séniores, a título voluntário. Para além destas hipóteses e destas atividades que vão acontecendo, também temos reparado que esta frequência deste programa tem aberto algumas oportunidades fora do Politécnico para alguns séniores que se têm envolvido em ações de voluntariado noutras instituições. E também temos outra situação que tem acontecido, que são as instituições da comunidade, que nos têm convidado os séniores do programa a participar de forma voluntária em atividades de animação socioeducativa, e aqui recordo um programa em particular, uma atividade que se chama ProAlfa, numa estrutura residencial para idosos aqui de Leiria, em que são alguns estudantes do 60+, que de forma voluntária apoiam na leitura e na escrita, e algumas pessoas institucionalizadas. Portanto, é aqui mais um exemplo. Também, e das avaliações que vamos fazendo, quer do próprio programa e das iniciativas, também devemos chamar a atenção que muitas destas atividades intergeracionais, elas não acontecem de forma espontânea. É necessário provocá-las, ou seja, é necessário desafiar os participantes. Portanto, nem tudo é ouro, como se diz, não é? Portanto, é preciso haver aqui um estímulo. Portanto, deixar também essa nota. Já agora eu vou aqui partilhar, estava-me aqui a esquecer, partilhar aqui só aqui esta imagem, portanto falei do projeto 60+, de uma forma muito rápida, e outras ideias, outros exemplos. Temos, por exemplo, o projeto Letras para a Vida,
também dinamizado pela Escola Superior de Educação de Coimbra, aqui de contornos diferentes, são oficinas de alfabetização, são dirigidas para a comunidade, dinamizadas por professores e alunos do Politécnico de Coimbra. E aqui outro exemplo também diferente, distinto, parte de uma junta de freguesia e acontece em meio rural, e uma junta de freguesia em articulação com o agrupamento de escolas, em que são proporcionados momentos também chamemos de alfabetização de características informais, obviamente, mas momentos de aprendizagem numa escola primária, onde simultaneamente estão a ocorrer aulas para os estudantes, para os jovens do primeiro ciclo. E em vários momentos, estes jovens e estas pessoas idosas encontram-se no mesmo espaço, na mesma sala de aula, e daqui resultam trocas muito significativas e muito importantes. Ou seja, eu apresentei estas e escolhi estas 3 iniciativas, também porque aquelas que eu conheço mais profundamente, muitas outras também conheço, mas de forma não tão particular. Não destaco nenhuma em particular com boa prática, todas elas são boas práticas. E há mais por este país fora e pelo mundo fora também, infelizmente. Só deixar uma nota que tem a ver com a durabilidade destas iniciativas. Há muitas iniciativas, mas de caráter pontual. Eu acho que devemos investir cada vez mais para que estas práticas aconteçam de forma mais regular, porque é essa regularidade, acredito eu, que pode dar um contributo valioso à questão da educação intergeracional e à tal mudança cultural que temos vindo a falar. Obrigada. Muito obrigada, Sara. Eu gostaria, temos 10 minutos, cerca de 10 minutos mais, e eu gostaria agora de passar a palavra aos nossos participantes a este espaço, abrir este espaço de questões, de observações, de comentários. Sei que tivemos muito pouco tempo e quer um, quer outro poderiam desenvolver bastante mais, de uma forma interessante, as principais mensagens que aqui nos trouxeram, mas era interessante ver também como é que vocês estão a sentir esta mesa e o que é que está aí a surgir, que gostassem de clarificar, aproveitando esta oportunidade do Licínio e da Sara estarem aqui connosco e sendo especialistas deste assunto. Estão aqui a pedir que não nos afastemos muito do microfone. Enquanto não vem nenhuma pergunta, Albertina, peço desculpa por interromper. Eu tenho aqui uma questão, pelo menos estou aqui a ver uma questão, do Hilário Erico, que pergunta de que forma a educação intergeracional pode ser aplicada como método pedagógico. Eu julgo que posso responder, porque também fui eu que referi esta situação. Sim, obrigada, Sara. Para a questão de género. Pronto, dividimos as coisas. Essa questão do método pedagógico é uma questão interessante e a ideia não é minha, portanto isto é algo que é referido na literatura, por exemplo, Marianne Sanchez e Matthew Kaplan falam e até o Juan Saez falam desta situação. Como método pedagógico no sentido de envolver estudantes mais jovens, estudantes mais velhos, quer em contextos, aqui em contextos educativos, no sentido de haver aqui trabalho de projeto em conjunto, reflexões, portanto aqui o método pedagógico neste sentido de partilha, de interação, mas algo concreto, portanto aulas mais interativas, onde estas gerações ou estes grupos se envolvam de forma mais particular e em que possa haver troca, em que possa haver uma comunicação mais aprofundada. Os mesmos autores falam também, por exemplo, na questão do mentoring, ou então um exemplo que acontece também
que acontecia. Um dos exemplos trazido até pela experiência americana, que era da aprendizagem em serviço, se eu não estou enganada, falava também na oportunidade que é dada aos jovens, no seu percurso formativo, se envolverem em projetos comunitários e em projetos de voluntariado, não a título voluntário aqui individual, mas fazer parte de uma prática da própria comunidade, da própria escola em si. Não sei se respondi à questão. Obrigada, Sara. E eu passo a palavra ao colega Licínio também para poder responder ou comentar esta questão. Eu não estou a ver a pergunta que a minha colega Sara respondeu, mas eu tenho aqui uma que é sobre as relações intergeracionais se cruzam com a questão do género. E isso aí é muito importante, ou seja, eu gostava de dizer a este respeito que não devemos guerrear-nos se é mais importante o género ou a geração. Porque, reparem, quando falamos em geração, inevitavelmente está lá o género. E mais, reparem que as diferentes épocas, as gerações desenvolveram uma concepção de relacionamento de género diferente. Isto é, os homens que maltratavam ou que enalteciam as mulheres têm a ver com certas gerações, às vezes, ou melhor, os valores, para além dos valores naturalmente de classe e não sei quantos. Agora, isto nem sempre se verifica, é muito pontual. Mas reparem no seguinte, eu já, com a minha colega, a Sara Falcão Casaca, discuti muitas vezes essas questões das oportunidades. Escrevi um artigo que se chama Filhas de uma Outra Sorte, porque as mulheres, quando houve a feminização, isto é, as mulheres acederam ao emprego, não acederam todas as gerações do mesmo modo. As gerações das mais velhas obtiveram empregos, nomeadamente no serviço de limpeza, etc, etc. Ou seja, a grande diferença, se nós considerarmos o género, é geracional. E então as mais novas estão ultimamente as gerações de raparigas à conquista das universidades. É verdade. Qualquer dia devemos criar cotas, é exatamente para equilibrar as raparigas e rapazes, dado que elas vão estar meio número. Mas talvez seja uma falsa questão. A paridade deve ser um valor trocado e sentido nas relações entre gerações. E, portanto, se a paridade for um valor geracional, essa geração encarregar-se-á de, na prática, lidar dessa forma. Portanto, as questões de tolerância de género foram impulsionadas, sobretudo, por certas gerações. E a tolerância de género, ou o maior convívio entre ascendeu com determinados valores geracionais, de que alguns grupos são mais fortemente portadores do que outros, mas, de algum modo, eles integram, digamos assim, rapazes e raparigas num desígnio, numa espécie de destino coletivo. E aí nós partilhamos esse destino coletivo, mas partilhamos também, digamos, aquilo que eventualmente é disparo ou pouco paritário em termos de género. Eu acho que as nossas gerações, ou melhor, as gerações mais novas têm valores cada vez mais paritários e que os vão tornar dominantes à sociedade. Isso não tenho grande dúvida. Muito obrigada, Licínio. Nós estamos mesmo a fechar esta mesa e eu reitero os meus agradecimentos aos nossos palestrantes e agradeço também os participantes que nos estão a ouvir. Uma mesa que nos apontou, sobretudo, para a importância de reinventarmos as nossas práticas educativas, através desta abordagem da intergeracionalidade, uma abordagem que nos permite ultrapassar esta fragmentação, como o colega Licínio muito bem sublinhou nesta mesa, esta fragmentação enorme que nós sentimos na atualidade e que conseguimos fazer através, como salientou e muito bem a Sara Lopes,
através não de uma espécie de geração espontânea, mas através de projetos muito bem planeados, pensados, sistematizados, para ir ao encontro das necessidades reais das pessoas. Estes conceitos de educação e de intergeracionalidade aparecem-nos então aqui como conceitos extremamente fecundos quando nós os conseguimos cruzar consistentemente, e é fundamentalmente neste cruzamento que reside esta virtualidade assumida por esta abordagem. Muito obrigada a todos os presentes e eu desejo que continue tudo a correr muito bem, como tem corrido até agora, agora que nos estamos a aproximar do final deste colóquio. Muito obrigada, em especial também à professora Carmen Cavaco. Muito obrigada aos três e aos participantes que estiveram connosco.